começar a colocar a mão na massa, na videoaula, com os conteúdos do segundo ano, propriamente dito, né? A parte de físico-química. Então, a gente dá uma pausa na química orgânica, a gente retoma no ano que vem, no terceiro ano, se Deus quiser, se tudo correr bem. Por enquanto, a gente vai voltar para a físico-química. E que assunto será esse que a gente vai ver na físico-química? A gente já viu um pouco de soluções no começo do ano, com o professor Flávio também, no EducaPE, nas atividades que eu enviei para vocês. Agora vamos ver termoquímica. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação e a gente vai conversando ao passar dos slides, ok? Tá aqui o PowerPoint. E vamos ampliar, ok? Essa apresentação está disponível no site educacau.pe.gov.br, ok? Entalpia das reações químicas. Vamos começar falando sobre um assunto que todo mundo gosta, comida. Só que tem a partezinha que não é nem tão legal, né? Quando a gente tem o excesso, né, do valor calórico dos alimentos. Mas isso é importante as calorias que a gente ingere através da alimentação. Então, aqui tem exemplos de refeições. Um prato com arroz, feijão, batata, peixe ou carne. Carne, né? Carne de vaca está dizendo aqui. Pronto, 2 colheres de arroz tem 88 quilocalorias. Uma porção de carne, 140 quilocalorias. Uma concha de feijão, 137 quilocalorias. Ok? Já um cheeseburger, ele tem no seu pão, na sua carne, no queijo e nos molhos, 600 quilocalorias de energia. Então, veja que no prato de arroz, feijão e carne, 100, 200, 300, 400, não chega a 500 quilocalorias. Não é isso? Se a gente for fazer uma soma assim rápida de cabeça. Enquanto que um simples hambúrguer, que às vezes nem satisfaz a nossa fome, a gente precisa comer mais de um, principalmente os garotos, e ele tem essa quantidade tão grande de energia. A batata frita, olha, 100 gramas de batata frita, 274 quilocalorias. Nenhum alimento ele é vilão na alimentação. O que é importante, além de sabermos o valor calórico de cada alimento, ou pelo menos uma média desses valores calóricos, é importante a gente ver a quantidade que a gente está se alimentando, ok? Porque a quantidade do valor calórico do alimento vai depender da massa que você está ingerindo. Então, se você come um cheeseburger que tenha 100 gramas, por exemplo, ou você come um triplo cheeseburger que vai ter quase mais do que o dobro, você vai estar ingerindo mais calorias. Alimentos gordurosos, açucarados, também têm mais calorias do que alimentos mais naturais, que contêm mais quantidades de fibras. Olha aí a batatinha frita. Informações nutricionais. Quantidade por porção. Todos os alimentos que são vendidos, eles precisam ter essas informações nos seus rótulos. Então, todo alimento que sai de indústria, eles saem com essas informações. Se for um alimento que tenha um espaço bem reduzido para colocar toda essa informação, aí ele vem lá uma observação. Veja informações nutricionais e bota o site, ou então tem uma embalagem, tem essa informação na embalagem externa, ok? E tem que ter dentre essas informações, o valor energético,
E algumas coisas como os carboidratos, algumas substâncias, açúcares, proteínas, gorduras, colesterol, fibra, sódio, potássio, ok? Então, é muito importante vocês aprenderem que quimicamente e fisicoquimicamente é bom vocês analisarem essas informações. Se elas estão ali, é porque elas servem para nos ajudar, servem de parâmetro para que a nossa alimentação possa ser uma alimentação melhor. Você já parou para observar o óleo de cozinha, por exemplo? Tem óleo de soja, óleo de algodão, óleo de milho, óleo de canola, óleo de uma série de vegetais. E por que os preços são tão diferentes? Você já olhou a informação nutricional deles? É bom observar, ok? Porque uns tipos de óleos têm mais gorduras que são interessantes, como a poliinsaturada e monoinsaturadas, do que outros. E lembra da química orgânica, saturação e insaturação? Essas gorduras mono ou poliinsaturadas são gorduras que têm ligações duplas. Atividade para vocês praticarem em casa, ok? Presta atenção. Utilizando a informação sobre o valor energético da tabela anterior, quantos quilojoules corresponde a uma quilocaloria? Comendo todo o conteúdo do salgadinho, 48 gramas, quantas calorias estamos consumindo? O que significa MCG na tabela? E aí, dá uma pausa, tenta responder. Pode voltar ao slide. Dá uma olhada na informação nutricional. Vejam aqui ó, que essas informações que eu estava falando é relativa ao salgadinho Cheetos. Pode nem estar fazendo propaganda, né? Mas é relativa a um salgadinho muito consumido pelos adolescentes. Atividade resolvida. Por regra de 3 simples, a gente consegue determinar. Lá na tabela, a gente tinha que 116 quilocalorias correspondia a 437 quilojoules, ok? E uma quilocaloria equivale a quanto? Equivale a X quilojoules. Então, armando uma regrinha de 3, a gente vai ter que uma quilocaloria equivale a 4,198 quilojoules, ok? Então, primeira resposta, uma quilocaloria equivale a 4,198 quilojoules. E aí, ó, regrinha de 3 simples, a gente consegue chegar no resultado. Também, por regra de 3 simples, a gente vai determinar que o consumo de 48 gramas que quando a gente consome 48 gramas, a gente está absorvendo 222,72 quilocalorias, ok? O que é equivalente a 222.720 calorias, porque o quilo, assim como no quilograma, no quilômetro, na matemática, né, que é um prefixo da matemática, equivale a 1000, ok? MCG significa microgramas, ok? Microgramas também pode ser representado por a letra grega mi e o M, ok? Microgramas ou... Ih, aqui tá errado, gente. Micro pode ser representado pelo UM. Perdão, o micro é representado, é chamado de micro. O M é o massa mesmo, certo? Ali passou para grama. E já que a gente se alimenta, a gente consome energia
A gente consome energia para quê? A gente consome energia para poder realizar nossas atividades diárias. Mesmo uma pessoa que esteja doente, acamado, em coma, ela não consiga se mexer, ela ainda gasta energia. O corpo, para se manter vivo, a respiração, o ato de produzir suor, o nosso corpo está bombeando sangue, tudo isso nós gastamos energia. Claro que bem uma quantidade de energia bem menor do que uma quantidade de energia de quem está fazendo uma atividade física brusca, como, por exemplo, corrida, né? Você correr, fazer aquelas maratonas de 40 quilômetros. Então, você está gastando muita energia. Então, esses atletas, né, que fazem esportes mais fortes, né, mais energéticos, eles precisam se alimentar com a quantidade de energia que seja responsável por repor aquela energia que ele precisa gastar, ok? Ao contrário, quando a gente está um pouco mais paradinho, tipo agora, né? Com essa pandemia, com o Covid-19, está todo mundo ficando mais em casa, a gente pode acabar gastando menos calorias. Se a gente fica mais sentado, dormindo, só assistindo filme, então a gente diminui a quantidade do gasto calórico e muitas vezes dá mais fome, né? Ficar em casa muito tempo. Não é isso? Então, por isso que tem aqueles temíveis. Vou ficar mais gordinho, vou engordar. Mas se você fizer atividades físicas, você tem como controlar essa situação. Alongamento, quanto é que gasta de energia? 90 quilocalorias. Andar de patins, quase 200 quilocalorias. Vamos ver aqui uma que gasta bastante. Correr a 12 quilômetros por hora, 445 quilocalorias. Dormir, 30 quilocalorias. Beijar, 30 quilocalorias. Então, até para beijar, você está movimentando os seus músculos, mexendo o seu corpo e você também gasta caloria. Olha aí, vou dizer para a mãe de vocês, arrumar a cama também gasta quilocalorias. Então, você também está fazendo atividade física, arrumando a cama, varrendo a casa, ok? Ajudando na organização do seu lar. Para saber quantas calorias gastamos com outras atividades, você pode consultar esse site aqui, Cyber Diet. Lá tem uma porção de movimentos que você faz rotineiramente no seu dia a dia, e aí você tem como saber lá, porque tem tabelas, quanto vai se gastar se ficar fazendo aquela atividade. Claro, não é? Por exemplo, andei de patins 5 metros, já gastei essa quantidade de energia. Não, você tem que fazer essa atividade por 30 minutos. Essa tabela está baseada no tempo de 30 minutos. Como se mede o calor dos alimentos? Não é com o dedo não, tá? Não é com o dedo. É com um aparelho chamado calorímetro, ok? Nesse aparelho realiza-se a combustão do alimento, ou seja, o alimento é queimado e a gente, por equação fundamental da calorimetria, se calcula a quantidade de calor que foi liberado na combustão. Ok? Olha a fórmula. Quantidade de calor, massa, calor, por variação de temperatura. Ok? Calor liberado, a massa do reagente em gramas, variação de temperatura em graus Celsius e calor específico. Aqui a gente tem o calor específico de algumas substâncias, como água, álcool, alumínio e o ar. Olhe que dessas substâncias, a água tem o maior calor específico. Uma caloria por grama a cada 1 grau Celsius. Vocês já observaram que a água, a gente passa lá o dia todinho, o sol aquecendo uma piscina, aquecendo o mar. Quando chega à noite,
Você vai botar os pés lá na praia, na piscina, e você sente que a água ainda está aquecida por conta disso, viu, gente? Pelo calor, pela capacidade que a água tem de reter esse calor, ok? Precisar de um termômetro para medir a variação de temperatura, um arame. O arame ia ser o nosso agitador para mexer as nossas substâncias, para homogeneizar. Uma tampa de isopor. Por que isopor? Porque o isopor é utilizado para ser isolante térmico, para fazer com que a temperatura fique dentro do recipiente e a temperatura externa não interfira tanto com a temperatura interna. E uma latinha de refrigerante, que é feita geralmente de metal, normalmente alumínio, ok? Porta-mamadeira de isopor. Vamos ver como é que a gente vai montar. Olha aí o esquema. O isopor em cima para cobrir, faz um buraco para passar o termômetro, para passar o arame. Observem que o arame, deixa eu pegar aqui. Oh, não, pegar aqui a canetinha azul. Observe que o arame fez uma voltinha aqui, olha. Para quando você movimente ele nesse sentido de girar, ele fique homogeneizando o fundo do recipiente. E o que é que vai usar de substâncias? Duas substâncias, a água oxigenada e a batata. Essa reação é a reação chamada de decomposição. Então, vai ser medido o calor dessa reação química, ok? Materiais simples, meia batata picada, água e água oxigenada, ok? 100 ml de água oxigenada, 20 ml de água, meia batata inglesa picadinha. Tem muita batata aí na imagem, mas só precisa de meia batata. A batata, nas reações químicas, o que é que ela vai fazer com a água oxigenada? Ela vai funcionar como um catalisador. Ela vai acelerar o processo de decomposição da água oxigenada, ok? Então, vejam só, inicialmente coloca a água no calorímetro, verifica a temperatura da água, depois adiciona a água oxigenada, verifica de novo a temperatura e depois coloca a batata picada. Nesse passo a passo, você vai anotando essas temperaturas que você está observando, ok? Feche o calorímetro com a tampa de isopor e aguarde para verificar a temperatura depois de alguns minutos. Quando a temperatura estabilizar, parar ou de subir ou de descer. Ok? Calor de decomposição da água oxigenada. Primeira coisa, a reação se processa a volume constante. O volume que você vai ver visualmente de líquido é praticamente o mesmo. Você tampou o recipiente. Então, não está tendo perdas de grandes massas. A equação química que vai representar essa reação da decomposição da água oxigenada é 2 moléculas de H2O, que é a água oxigenada, formando 2 moléculas de água e liberando uma molécula de gás oxigênio. Então, as bolinhas que você vai vendo formando na água oxigenada é o gás oxigênio que está sendo decomposto. E essa reação, quando vocês fizerem, vocês vão observar que aquece o recipiente, ou seja, ela libera calor. É uma reação exotérmica. Toda reação que aquece é chamada de exotérmica, ok? E esse prefixo exo tem a ver para fora, quer dizer que o calor está
saindo da reação química para o meio ambiente, o meio externo. A gente pode perceber também que houve liberação de calor, porque a temperatura se elevou, ok? E a gente vê isso no termômetro. Entalpia. Saindo de calor, em entalpia. O que é entalpia? A gente acabou de fazer o experimento da reação da água oxigenada com a batata, não é isso? Decomposição da água oxigenada, e a gente conseguiu perceber que é uma reação que libera calor. É uma reação exotérmica, ok? E entalpia, o que é isso? Entalpia é a medida da quantidade de calor que vai ser liberada, no caso da reação exotérmica, ou absorvida, no caso da reação que é chamada de endotérmica, ok? Representamos a entalpia pela letra H maiúscula. Mas, na prática, a gente só consegue calcular, medir, na verdade, medir a variação de entalpia, que a gente chama de delta H. Lembrando lá da delta da matemática e da física, delta, variação, estado final menos o estado inicial. Mesma coisa aqui, só que vai estar sendo o estado final da entalpia menos o estado inicial da entalpia. Ou seja, produtos, entalpia dos produtos é o final, entalpia dos reagentes é o inicial. Olha aí, ΔH, H final menos H inicial. Nas reações químicas, o final é produto e o inicial é o reagente, ok? Por que isso? Porque na reação química a gente tem primeiro reagentes, só depois que eles começam a reagir entre si, eles formam os produtos. Então, aqui, por exemplo, reagente A formando o produto B. Quem é o estado inicial? Quem é o reagente? A. Quem é o produto? Quem é o estado final? O produto B. Ok? Utilizando a fórmula da entalpia, ΔH é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Ok? Quando houver absorção de calor, a gente vai ter que o calor está agindo como se fosse um reagente. Ele está sendo absorvido pelos reagentes. E quando isso acontece, a gente vai sentir o recipiente esfriando, ok? Ao contrário da reação lá da batata, onde teve liberação de calor, e o calor ele é como se fosse um dos produtos, por isso a gente sente, no final da reação, o aumento da temperatura, ok? Os processos endotérmicos e exotérmicos são contrários, são opostos, ok? Então, se eu pego uma reação química e simplesmente troco o produto e o reagente, eu inverto a ordem da reação, o meu produto passa a ser reagente, meu reagente passa a ser produto da entalpia, também é invertido, ok? Se for positivo e eu invertir a reação, ele passa a ficar negativo, ok? Fique atento que o calor é uma forma de energia, não é a única forma de energia. A gente tem energia luminosa, energia elétrica, ok? E nós utilizamos unidades de calor na termoquímica, quilocaloria, joule, quilocaloria, caloria, quilojoules e joules, ok? Nessa relação que a gente tem aqui na telinha, ok? Da mesma forma que utilizamos nos alimentos, ok? Sim, volta aqui. Aqui nós temos, né, Coca zero. Por que zero? Porque foi retirada uma das substâncias do refrigerante que tem maior energia, que é o carboidrato. Então, a Coca zero retirou o açúcar, substituiu por adoçante
e aí chama-se de zero. Não é que ele não tenha quilocaloria, ele tem, até porque a água tem quilocalorias, mas tem poucas. Para a água ferver, é necessário o fornecimento de calor. A chama da vela libera calor ao meio ambiente. Ok? Esses processos que a gente está falando, aquecimento de água, uma vela acesa, são processos termodinâmicos que a termoquímica estuda. Ok? A energia que está sendo consumida ou liberada para aquele processo. Ok? Para que a água ferva, a água precisa ser aquecida, não é isso? Você precisa pegar uma panela, colocar água e colocar ou no micro-ondas, ou no seu fogão, não é isso? Então, a água, para ela passar do estado líquido para o estado gasoso, ela precisa absorver energia. Então, a evaporação da água é um processo endotérmico. Ele vai absorver energia, ok? Para poder evaporar. O processo da queima da vela vai liberar calor ao ambiente. Ele é um processo exotérmico. Reações endotérmicas. Mostrando no gráfico entalpia. No início, os reagentes vai ter uma dada entalpia, ok? Se a reação é endotérmica, o reagente tem entalpia aqui, o produto vai ter entalpia maior. Lembra que a variação de entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente, ok? Então, a gente vai ter entalpia do produto maior menos a entalpia do reagente menor, a gente vai ter um resultado positivo. Então, ΔH positivo indica que nós temos reações endotérmicas, ok? Essa reação vai estar absorvendo calor. Veja que ele tem entalpia menor no reagente, entalpia maior no produto. Por que isso aconteceu? Porque ele absorveu energia. Então, o ΔH das reações endotérmicas vai ser sempre positivo, ok? Maior do que zero, né? Que é a mesma coisa que dizer positivo. Agora, nós temos o reagente B e o produto A. Veja só, agora tem o contrário, né? No outro slide, reagente embaixo, produto em cima. ΔH positivo, maior do que zero. Agora a gente tem o inverso. Reagente com a energia, com a entalpia maior, produto com a entalpia menor. Quando a gente pegar a entalpia do produto e subtrair pelo valor da entalpia do reagente, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um resultado negativo. Então, o ΔH das reações exotérmicas vai ter sinal negativo. O ΔH vai ser menor do que zero. Opa, perdão aqui que teve um errinho aqui nesse slide, tá, gente? Endonão. Apaga aqui, que a gente vai ter, vamos mudar a cor para a gente botar o erro aqui gritante. Reações Ih, meu lápis tá ruimzinho, é? Tá não. É o dedo que tá ruimzinho. Exotérmicas. Ok? É X. Tira esse AND e bota um X. Reações exotérmicas. Era só uma pegadinha para ver se você estava ligado, porque se fosse na aula ia ter a gente. Professora, de novo endotérmica? Endotérmica não era maior do que zero, porque agora está menor do que zero e ainda está endotérmica. É aquela pegadinha para ver se você está prestando atenção.
Gostaram da saída? Termoquímica no cotidiano. Primeiro exemplo. No programa Mais Você, de Ana Maria Braga, ela divulgou um processo endotérmico. Olha só qual foi o processo. Caneca que possui estampa preta à temperatura ambiente. E quando você coloca um café quente, um chá quente, a caneca, olha, aparece o desenho oculto, ok? Eu acho bem legal essa caneca. E quando esfria novamente, a caneca volta a ficar preta. Quem quiser ver vídeo de demonstração, quem nunca viu essa caneca, tem no site aqui, ó, no YouTube. Vocês clicam e vão assistir. Outro exemplo de termoquímica no cotidiano. Sabão em pó nas mãos. Aqui tudo sabão em pó americano, né? Não tem nenhum Ala, nenhum Bem-TV, nem mesmo o famoso Omo. Se você pegar um pouquinho do sabão na mão, pega muito não para não gastar, fecha a mão um pouquinho, você vai ver que quando sua mão começar a suar, ou se tiver com pressa, bota um pouquinho de sabão e bota um pouquinho de água, fecha a mão, você vai ver que sua mão vai começar a aquecer. Por que que vai acontecer isso? Sua mão vai aquecer, porque esse processo é um processo exotérmico, ok? O sabão, a dissolução do sabão na água é um processo exotérmico. Então, a sua mão vai ficar aquecida, ok? Outro processo que a gente está fazendo muito agora por conta do coronavírus, passando álcool nas mãos. Álcool a 70%, né? Que é uma mistura de álcool e água. 70 de álcool, 30 de água. Quando você coloca o álcool, não estou falando o gel, porque a sensação é um pouco diferente, mas o álcool líquido, que não tem aditivos, que você coloca na mão, você sente que quando ele vai evaporando, a sua mão aquece ou resfria? Resfria, né? Suas mãos esquentarão. Ah, sim, ele está falando aqui só se for com mais água, viu? Porque com 70%, para que o álcool evapore, você vai sentir a sua mão esfriar. Porque a água, ao evaporar, ela vai tirar o calor de algum lugar. E que lugar é esse que ela vai tirar o calor? Da sua pele, da sua mão. Ok? Então, reação endotérmica. Ok? Esses experimentos são simples. Depois que você utilizar o álcool na mão, só tem que ter o cuidado de não chegar próximo de fontes de calor, como fogão, né? Vocês não fumam, mas não chegar perto também de quem fume, ok? Nem de superfícies muito quentes. E o sabão é só depois enxaguar as mãos, porque se deixar o sabão na mão, você pode ter uma dermatite, uma alergia, ok? Principalmente quem não está acostumado a ajudar em casa, né? E as explicações. Caneta que muda de cor. Como podemos representar o processo? Caneta não, caneca. Como é que a gente pode representar esse processo da caneca? Caneca escura. Lembra que ela é escura e quando você coloca a água quente, ela fica, aparece sua imagem, seu desenho, porque ela está absorvendo o calor da água e mudando de cor, ok? Então, é uma reação endotérmica, certo? Lavando as mãos, tanto para o sabão em pó, está liberando energia, quanto para o álcool. O álcool, eu não concordo. O álcool, para que o álcool evapore, ele vai precisar absorver a energia da sua mão, então é um processo endotérmico. Ok? Aí, olha aqui, ó. Ao ocorrer a dissolução do sabão na água, o processo libera energia no ambiente. A gente sente o aquecimento.
Ah, gente, é que ele não está falando na mão, ele está falando misturar na água. Perdão, eu entendi errado. Quando a gente coloca na nossa mão, aí sim está correto. Tanto que eu falei quanto que ele falou, só que eu misturei um pouquinho. Então vamos lá. Recapitulando. Quando a gente coloca o álcool na mão, o álcool evapora. Para ele evaporar, ele precisa absorver a temperatura, o calor do nosso corpo. Por isso a gente sente a nossa mão esfriar. Tanto é que antigamente, minha mãe, né? A de vocês eu acho que já não fazia isso, mas as mães mais antigas davam banho de álcool nas crianças que apresentavam febre, que estavam com o corpo quente. Para quê? Porque o álcool, como o corpo estava aquecido, aquele corpo aquecido fazia com que o álcool evaporasse e a evaporação, por ser endotérmica, resfriava a temperatura do corpo. Mas aqui ele fez o processo igual ao do sabão. Pegou o álcool e adicionou na água. Aí sim, a mistura, a dissolução do álcool na água, que vai ser um processo que vai liberar calor. Ok? Processo exotérmico. Eu que não prestei atenção lá quando ele estava explicando. Não é botar o álcool na mão, é misturar o álcool na água. Variação de entalpia nas mudanças do estado físico. Um dos exemplos é o que eu acabei de falar do álcool evaporando, né? Processo endotérmico. Quando as substâncias estão no seu estado sólido, as moléculas, olha o desenhozinho, estão bem próximas umas das outras, bem organizadinhas. No estado gasoso, as moléculas estão mais afastadas possíveis de si, ok? Dependendo do volume, ela vai ocupar todo o volume daquele recipiente que contiver aquela substância. E as moléculas gasosas se movimentam rapidamente, têm alta energia. As do estado sólido têm energia mais baixa, ok? Porque senão, se o sólido tivesse uma energia muito alta, ele lá parado, se mexendo, ia chegar um momento que ia implodir tudo. E o estado líquido está no meio entre o gasoso e entre o sólido. Estado líquido, energia intermediária, ok? Sentido endotérmico, deixa eu tirar um pouquinho aqui da frente esse desenho. Sentido endotérmico das mudanças de estados. Então, quando a gente tem um sólido, esse sólido está passando pelo processo de fusão, está se transformando em líquido, ele vai estar sendo um processo endotérmico. Para o sólido passar para o estado líquido, o sólido vai precisar absorver energia. O líquido, para passar para o estado gasoso, vai precisar absorver calor, energia, ok? Então, do sólido para o líquido para o gasoso, essas passagens vai precisar da absorção de calor. E o processo inverso, já sabemos que é o oposto, né? Se um está absorvendo energia, o outro vai estar liberando energia, processo exotérmico. Sabe quando a gente coloca lá o gelo no nosso refrigerante, no nosso suco? Porque o sólido, ao passar para o estado líquido, ele vai estar absorvendo o calor daquele ambiente. Por isso que o gelo derrete, ok? O líquido está quente, quente não, né? Pode estar natural, temperatura ambiente, ok? Mas está mais quente do que a temperatura 0 grau do gelo, vai absorver aquela temperatura e o gelo vai derreter, fundir, se transformando em água. Estado padrão. Quando a gente está falando na fisicoquímica, normalmente tem algumas condições que diz assim, no estado padrão, ok? O que é que quer dizer isso? Quer dizer que quando uma substância está no seu estado padrão, ela vai estar no seu estado físico comum, né? Do seu alótropo mais estável,
nas condições ambientes. E que condições ambientes são essas? Quando a temperatura está a 25 graus Celsius e a pressão está a 1 atm, ok? Que é a pressão normalmente ao nível do mar. Entalpia padrão. Então, quando a gente fala em entalpia padrão, quer dizer que a gente está levando em conta as considerações do ambiente. Temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, ok? Por convenção, toda substância simples no estado padrão possui entalpia igual a zero. É uma convenção. Quer dizer que a substância não tem entalpia? Não, é apenas uma convenção. Ok? Então, a entalpia padrão, esse símbolozinho de primeiro aí é para indicar a entalpia padrão das substâncias simples é igual a zero. E quais são as substâncias simples, por exemplo, que eu esqueci? Hidrogênio, H2, oxigênio, O2, grafite, que é o carbono, ok? Substâncias que têm apenas um tipo de elemento, beleza? Então, vamos lá. Equação termoquímica. Para a equação de decomposição da água oxigenada, a gente tinha H2O2 se transformando em H2O mais O2. Água oxigenada se transformando em água mais oxigênio, ok? Essa é a equação química. E como é que fica a equação termoquímica? Para nós sabermos a equação termoquímica, nós precisamos saber a equação química, ok? Precisamos também saber fazer o balanceamento das reações químicas. Observem que a gente tem aqui, olha, quantos hidrogênios? 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. O hidrogênio está balanceado. Quantos átomos de oxigênio nos reagentes? 2. E quantos átomos de oxigênio no produto? Aqui não tem número nenhum, a gente sabe que representa 1. Então, nós temos nos produtos 3 hidrogênios. Essa equação está balanceada? Não, 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 não. Então, a gente precisa fazer esse balanceamento, ok? A gente pode fazer o balanceamento de diversas formas. Aqui tem os coeficientes estequiométricos: 2 para água oxigenada, 2 para água e 1 para o oxigênio. Observe que agora a gente vai ter quantos hidrogênios? 2 hidrogênios vezes 2, 4 hidrogênios. Do outro lado, 2 hidrogênios vezes 2 hidrogênios, 4 hidrogênios. E o oxigênio, professora, deu certo agora? Antes tinha 2 oxigênio, multipliquei por 2, agora eu tenho 4 átomos de oxigênio. Eu já tinha 2 aqui, o prefixo 1 permaneci com 2, mas tem esse maisinho aqui nos nossos produtos, e o oxigênio, coeficiente 1 aqui, que não estava escrito, mas eu escrevi em vermelho, não precisa escrever, multiplicado por 2, 2. 2 mais 2, 4. Então, eu tenho quantos oxigênios? 4 átomos de oxigênio. Ok? Então, balanceamos a reação química. E também precisa indicar os estados físicos, porque lembra que o ΔH, que a entalpia vai aumentando quando a gente vai saindo do sólido, líquido para o gasoso e diminuindo quando a gente está no processo inverso. Então, colocar o estado físico é importantíssimo, ok? Vamos lá. E aqui, só para lembrar vocês, é aquoso. Por quê? Porque a água oxigenada, ela não estava 100% pura. Ela é uma mistura em água, ok? Revelar o ΔH da reação. ΔH é igual a menos 196 kJ por mol, ok?
Veja que esse quilojoule barra mol. Quer dizer que se eu tenho 1 mol, eu vou ter menos 196 quilojoules. Se eu tenho 2 mols, eu vou ter o dobro, ok? Se eu tenho 5 mols, eu vou multiplicar essa quantidade de energia por 5, ok? É a mesma coisa que você pensar em comer um alimento. Se você comer uma maçã tem 50 quilocalorias. Se você comer 2 maçãs, você está consumindo quanto? 100 calorias. O dobro, né? Ok? É o mesmo princípio, uma regrinha de 3. Entalpia das reações químicas. Entalpia de formação. Entalpia de formação vai ser o calor que vai ser liberado ou absorvido quando 1 mol de uma substância for produzido a partir de substâncias simples. Ok? Olha um exemplo aqui, ó. A entalpia de formação da água. Qual é a reação química de formação da água? Hidrogênio mais oxigênio se unem formando água. Ok? Dessa forma, existe uma tabela com essas entalpias padrões, ok? Como nem todas as equações químicas possuem valores de ΔH determinados, nós utilizamos essa equação aqui, olha. ΔH, variação de entalpia da reação, é igual à variação de entalpia do produto menos a variação de entalpia do reagente. Mas, professor, naquela outra fórmula, nós não tínhamos esse sinal aqui tão grande. Que danado é isso? O que é que isso significa? Ops, esse lápis me atrapalha. Significa somatório. Lembra da matemática? Significa dizer que você vai somar a entalpia de todas as substâncias que estão no produto e vai somar a entalpia de todas as substâncias que estão no reagente, ok? Se só tiver uma substância, só coloca uma substância. Mas aqui, por exemplo, nessa equação de formação da água, nós temos 2 reagentes. Então, você iria colocar as entalpias iria somar as entalpias de formação, o ΔH, tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. Que, nesse caso, os valores, por serem substâncias simples, vai ser 0, ok? Então, aqui, ó. Entalpia padrão de formação de algumas substâncias no estado padrão. Então, ó, o gás carbônico, para a gente formar aqui essa substância, cadê o meu piloto? Gás carbônico, a gente precisa ter uma reação química que vai ter as substâncias carbono e vai ter também a substância oxigênio. Oxigênio. Toda vez que eu quero desenhar, dá uma falhinha aqui. É um probleminha que tem entre a tela e a pessoa que está vos falando. H2O. Tá aparecendo, né? H2O. Então, o gás carbônico vai ser carbono mais oxigênio. É uma setinha, viu? Não tá aparecendo não, mas é uma setinha, formando CO2. E qual é a entalpia padrão de formação do CO2, do gás carbônico? Menos 394. Observem que esse ΔH negativo já está me dizendo que aquela reação é exotérmica, ok? Então, vamos ver agora a reação de formação do gás acetileno, C2H2, que é o etino, né? Que a gente estudou, nomenclatura de hidrocarbonetos. A formação do etino, a gente vai precisar de carbonos, 2 moléculas de 2 mols de carbono, e vamos precisar de 1 mol de gás hidrogênio, ok? Então, a reação do carbono com hidrogênio vai ser uma reação endotérmica, ΔH positivo. A reação, para acontecer, ela vai
precisar absorver energia. Ok? E tem aqui várias outras substâncias, né? Com suas entalpias de formação. Valores negativos, exotérmicos, valores positivos, endotérmicos. E como é que a gente vai calcular isso? Cálculo da entalpia de decomposição da água oxigenada. No calorímetro, a gente só verificou a variação de temperatura, e com isso a gente viu que era uma reação exotérmica. Mas, colocando aqui nos nossos cálculos, utilizando a fórmula de entalpia da reação, a gente vai ter. Volta lá, ó. Aqui na tabela. Pronto, passei demais não. Pronto, aqui na tabela, a decomposição da água oxigenada. A gente tinha lá nas reações químicas as substâncias. Água oxigenada, H2O2, H2O e oxigênio. A gente já viu que as substâncias simples têm a entalpia padrão 0, ok? Então, vamos dar uma olhada na tabela. O ΔH da água, menos 286. E o valor da entalpia de formação da água oxigenada, menos 188. Gravem esses números, porque vai ser importante a gente vê-los aqui agora, olha. Tá vendo esses valores? 280. Deixa eu usar o mousezinho. Menos 286 é o valor da entalpia da água, né? A água é o nosso produto. Então, eu tenho o valor da entalpia da água e multiplico por 2, porque eu tenho 2 mols de água na minha equação balanceada. Ok? Lembra que é o somatório do produto, o somatório do reagente? Nesse caso, a gente tem, ó, oxigênio. Só que 1 mol de oxigênio multiplicado pela entalpia da substância simples, que é 0, 1 vezes 0, 0. Então, nem precisa colocar na fórmula. Só foi colocado aqui para você visualizar bem o passo a passo, ok? Entalpia de formação, entalpia, somatório da entalpia de formação dos produtos, menos, agora, o somatório da entalpia do reagente. Que nesse caso nem precisa somatório, porque só tem um reagente. Só vai precisar fazer o quê? Pegar o valor da entalpia da água oxigenada, que foi 188, menos 188, e multiplicar por 2. Simples, né? Só isso, ok? Então, a gente vai ter os valores menos 572 mais 376, ok? Depois de fazer essa multiplicaçãozinha aqui, 2 vezes menos 286, deu menos 572. E na fórmula estava menos, agora está mais. Por que está mais agora? Porque menos 176, né, que foi o resultado da operação multiplicando por 2, menos com menos, sinal dá mais, ok? Então, fica menos 572 mais 273. O nosso resultado vai ser menos 196 quilojoules por mol, ok? Entalpia das reações químicas. Entalpia de combustão. Como já está falando, entalpia de combustão vai envolver queima. 1 mol de substância sendo queimada, né? A energia vai ser liberada. Por quê? Porque toda combustão é reação exotérmica. Sempre. Não tem nenhuma combustão que não seja exotérmica. Queima de álcool, queima de gasolina, queima de querosene, queima de parafina. Qualquer combustível que você pensar aí, essa combustão vai ser exotérmica. Vai liberar calor para o meio ambiente. Libera tanto calor que pega-se fogo, não é isso? Os incêndios estão aí para provar, né? Hoje é dia 7, ontem, dia 6 de julho,
passou uma reportagem no Jornal Nacional sobre os incêndios no Pantanal, falando que a terra está pegando fogo por baixo, que lá está tendo seca, as pessoas acharam de fazer queimadas, e aí perdeu-se o controle daquele fogo, ok? Aquela temperatura vai aumentando, como os matos estão secos por conta da seca, não está chovendo o suficiente. Esse período esperava-se que se tivesse alagado, não está. E aí está acontecendo um acidente, né, um incêndio lá no Pantanal, ok? Sim, eu já falei, né, todas as reações possuem ΔH negativo, porque são reações exotérmicas, ok? E a variação da entalpia de combustão pode ser chamada de entalpia de combustão, ΔH de combustão, calor de combustão ou entalpia padrão de combustão, ok? Entalpia, ΔH, calor, entalpia padrão, querendo dizer a mesma coisa, ok? Quer dizer o quê? A energia dessas reações químicas de combustão. E atenção! A reação entre dois gases, como o nitrogênio e o oxigênio no ar, essa reação, quando ocorre raios durante as tempestades na atmosfera, ela não deve ser classificada como combustão, uma vez que esse processo não é exotérmico. Ele, ao contrário, absorve energia. É um processo endotérmico, ok? Então, olha aqui, o valor do ΔH dessa reação química, mais 180 kJ por mol, ok? Olha aí o raio. No ar, a gente já tem naturalmente mais de 70% de nitrogênio, mais de 20% de oxigênio. Teve o raio lá, é a energia necessária para ocorrer a reação entre o nitrogênio e o oxigênio. Energia de ligação, ok? O que é que vai ser energia de ligação? Vai ser a energia que é absorvida na quebra de 1 mol de ligação, ok? Então, você quebrou 1 mol de ligação, qual foi a energia que foi absorvida nas condições padrões, ok? 25 graus Celsius e 1 atm, certo? Nos reagentes, acontecem quebras de ligações. Por quê? A gente tem, por exemplo, a água oxigenada, hidrogênio ligado a oxigênio, oxigênio ligado a hidrogênio, ligado a outro hidrogênio, ok? Para que ocorra a formação da água e do oxigênio, essas ligações na água oxigenada são rompidas, quebradas. Quando as ligações quebram, esse processo é um processo endotérmico. ΔH maior do que zero, positivo, ok? Já nos produtos, as ligações estão sendo formadas, ok? Nos produtos, o processo vai ser exotérmico, ΔH menor do que zero. E para determinar a variação da entalpia dessa reação, se soma todas as entalpias das ligações. As entalpias dos produtos, que são as ligações formadas, mais a entalpia das ligações dos reagentes, que são as ligações quebradas. Ok? Aí olha a fórmula entalpia da reação. Quando a gente quer calcular a energia de ligação, vai ser o somatório da entalpia de ligação. Ok? Eita, ficou na frente. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. O somatório de todas as energias de ligações, observando-se o sinal. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quando eu tenho o valor da entalpia do reagente, ΔH positivo, eu vou somar
os valores dos reagentes. E exotérmicos eu vou subtrair, ok? Sinal negativo. Ih, travou? Não trava. Aplicação no vestibular. É uma prova aqui antiga para vocês, né? Vocês praticamente não tinham nascido ainda. A energia de ligação NH em quilojoules por mol é igual a... Aí são dados a equação termoquímica. Por que termoquímica? Porque a gente tem reagentes, tem produtos, tem os coeficientes estequiométricos balanceados e tem o valor da entalpia, ΔH, ok? Ele diz para a gente que a ligação HH tem a energia de 432 kJ por mol. E a ligação NN, que é a ligação presente no N2, no gás nitrogênio, N tripla nitrogênio, tem a energia de 942 kJ por mol. O que é que a gente faz no começo? O ideal é que você escreva as fórmulas dessa substância, ok? Para que você consiga visualizar as ligações. Por exemplo, HH, a gente tem ligação simples, mas nós temos 3 mols HH, ok? N2, ligação tripla, só tem uma ligação tripla. E a amônia, que é o NH3, nós temos 2 mols. Então, a amônia, N, ligação simples com hidrogênio, 3 vezes. Mas essa ligação vai se repetir quantas vezes? A cada amônia vai se repetir 3 vezes. Como eu tenho duas moléculas de amônia, vai se repetir 6 vezes a ligação NH. Ok? Aí, olha aí quando é que vai ficar a energia 432 da ligação HH multiplicado por 3. A ligação do NH2, que já era 942. De novo aqui, ficou na frente. Deixa eu passar para o outro lado agora. E aí a gente vai ter 6 ligações NH, 6 vezes Y. Por que Y? Porque é a única ligação que não foi dada a energia dessa ligação, NH, ok? Então, a gente consegue, utilizando o ΔH de ligação, encontrar qual é o valor da energia da ligação NH. Vou colocar isso aqui embaixo, tá atrapalhando. Só um minutinho. Pronto. Continuando. Utilizando a fórmula, nós temos e o Y vai ser igual a 386 a menos 386 quilojoules por mol, ok? A ligação NH foi a nossa incógnita, foi o nosso Y. A gente não sabia qual era o valor dela, então mas a gente tinha informação que aquela ligação se repetia 6 vezes. Armou uma equaçãozinha do primeiro grau, utilizando o ΔH da entalpia de ligação e chegamos no resultado. Ok? E a ligação, a energia de ligação, a entalpia da energia de ligação do NH foi uma entalpia negativa, processo exotérmico, isso mesmo, exotérmico. A lei de Hess, nós vamos estudar no nosso segundo encontro. Então, eu vou parar aqui o nosso compartilhamento.
descartar as anotações. Lei de Reis. Nós vamos estudar a Lei de Reis na nossa próxima aula, ok? Se gostou, faz as observações lá no Google Classroom, para que a gente possa estar melhorando, estar interagindo mais, ok? É muito importante isso. Tirem dúvidas, perguntem e pratiquem esses exercícios que a gente mostrou, esses exemplos que a gente mostrou aqui na teleaula, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.